Muito bom dia, a partir de agora tem Hora Geral, nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV nessa terça-feira, dia 7 de outubro de 2014. Hoje é comemorado o Dia do Compositor, aquele que compõe, aquele que muitas vezes mexe com a nossa emoção e quem leva a fama é o cantor, ou de repente o leitor, ou o intérprete, né? Porque o compositor ele compõe e muitas vezes eu observo os meus amigos de rádio, até criou-se um hábito, né? Ouvimos de Beto Guedes, Sol de Primavera, por exemplo, né? E a gente não fala, ouvimos de fulano de tal, interpretado por ciclano, a composição tal. Isso pode até ser um pouco antigo, mas eu acho que nos dias de hoje até valeria a pena, porque é um destaque necessário do compositor. Sem o compositor, quem seria o intérprete, quem iria cantar ou declamar determinados versos, por exemplo, né? Isso é importante, quem compõe. Eu estou com você.com.br, esse é o nosso site para que você possa obter mais informações. Temos também um e-mail, que é o horageral@estoucomvocê.com.br e temos o telefone que é o 3041-6777. Hoje estarei conversando com o jornalista Marcos Santana, ele que é editor adjunto do Jornal da Orla. Vamos saber o resultado, né, dessas eleições, se esse resultado é positivo para a região ou não, a expectativa para o segundo turno das eleições, né? E ele vai fazer uma análise como jornalista e também vai responder aos telespectadores se o Jornal da Orla vai realizar algum tipo de pesquisa para sentir como será o voto no segundo turno com relação aos eleitores aqui da cidade de Santos ou da região. Tudo isso além da sua participação pelo 3041-6777. Não se esqueça que eu estou com você. Agora, em nome de Nita Alimentos, com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta terça-feira. Aqui a Folha de São Paulo. Cadê a Folha de São Paulo aqui, ó? Marina define condições e anunciará apoio a Aécio. Ali a primeira foto está o Aécio Neves junto com o seu vice, o Aloysio Nunes, chegando no comitê em São Paulo, ele cumprimentando e tudo mais. E do outro lado está a Dilma olhando para o espelho, né? Falando assim, espelho, espelho meu, existe alguma candidata vitoriosa no segundo turno do que eu? Né? Mais ou menos isso. Eu não sei o que o espelho respondeu. Vamos saber só no dia 26. Eike Batista se tornará réu em caso de venda de ações da OGX. Promotoria quer limitar o uso do segundo volume morto do Cantareira. Deixa eu ver aqui, olha. Resultado do primeiro turno leva a Bolsa a maior alta em 2 anos. Esses dois rapazes aqui estão numa prática de um exercício que envolve yoga, envolve budismo, né? E é interessante, parece que eles estão flutuando, né? Mas não é bem isso. A única semelhança desses dois rapazes com relação ao apresentador aqui do Hora Geral é a barriguinha, tá vendo? Eles têm assim a barriga quase igual a minha, não tem volume nenhum, olha lá. Tudo preparado, né, Carioca? Não, né? O Carioca fez assim com o dedo, não é nada, tem nada a ver. Petista eleito em Minas Gerais diz ser contra ataques no segundo turno. Vamos ao estado de São Paulo. Marina vai apoiar Aécio e pedir aliança de programas. Né? Eu tenho algumas coisas para falar sobre o segundo turno, eu vou deixar para dividir com o meu amigo, o Marcos Santana. Efeito Aécio faz dólar cair e bolsa fechar em alta de 4,72%. Pode subir um pouquinho mais a foto? Ali, ó. Ali está a Marina e depois o Aécio conversando com o senador eleito Zé Serra, também o Alckmin, que foi eleito no primeiro turno. Lógico que estão todos felizes. Mas não é uma felicidade ainda 100%, porque o Aécio ainda vai passar pelas urnas nesse segundo turno no dia 26 de outubro, que é o último domingo de outubro. Em crise, o Unesp apela à aula online. Deixa eu ver o jornal A Tribuna, que traz como destaque uma notícia que me preocupa muito. A abstenção cresce na região. Percentual de 21,34% superou as médias nacional e estadual de 19,52% e 19,39%. A abstenção, no meu entendimento, significa
o descrédito que a classe política nutre entre os eleitores. E isso não é bom, né? Isso, além de deixar de eleger muitos outros representantes, tanto na Câmara Federal como na Assembleia, demonstra a carência de representatividade aliado a uma região que está ávida por projetos de infraestrutura, por exemplo, né? Então, ali os eleitos, né? O Beto Mansur, o Paulo Correia e a não eleita, a deputada Thelma de Souza. Socialistas se reúnem para discutir apoio ao Aécio. Outra parte do Jornal A Tribuna, deixa eu ver aqui. Evitar invasão é desafio no Parque da Restinga. Polícia apura caso de homofobia na cidade de Mongaguá. Bancários aceitam proposta e greve acaba. Deixa eu ver o Diário do Litoral como destaque. Troca de aposentadoria será definida amanhã. É a desaposentação. A decisão do STF pode favorecer mais de 700 mil que continuam no mercado. A desaposentação, para que você entenda, é quando você renuncia à sua aposentadoria, pede um cálculo novo, né, para que você possa ganhar um pouco mais. Essa decisão vai acontecer amanhã, uma decisão do STF, espero que seja aí um consenso envolvendo os aposentados do nosso país. Justificativa deve ser feita até dezembro. O que é isso, Douglas? Para quem não votou. Vendas devem ficar estáveis com relação ao Dia das Crianças. Bancários encerram paralisação. Homem morto em confronto com a PM no Morro São Bento. Consulta ao 5º lote será liberada amanhã pela Receita. Tem mais jornais? Aqui tem o Diário Oficial de Santos. Eventos em homenagem a idosos seguem até o dia 14. Dia 1º de outubro foi o Dia do Idoso. Deixa eu ver, acho que só esses, né? Essas são as principais manchetes dos jornais nesta manhã de terça-feira. Vamos com a informação? O homem morreu na manhã de ontem após sofrer um acidente de trabalho no Porto de Santos. Ele prestava serviço de terceirizado a um terminal portuário no bairro do Macuco. Wellington Monteiro, de 22 anos, era funcionário da RDC Metalúrgica, que presta serviço à Copersucar. Ele realizava a montagem de um elevador de açúcar no armazém 16. De acordo com a empresa, ele bateu o rosto em uma estrutura de obra, o que provocou uma hemorragia. Segundo a Copersucar, o funcionário usava o equipamento de segurança necessário, o que evitou que houvesse uma queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro ao Wellington. De acordo com a corporação, ele foi levado para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi encaminhado para a delegacia do Porto e o local isolado para a perícia. Termina hoje a greve dos bancários na Baixada Santista. A categoria aceitou em assembleia realizada ontem o reajuste de 8,5% e 9% de aumento apresentados pela Federação Nacional dos Bancos. Os dias parados terão que ser compensados. Durante o movimento de greve iniciado no dia 30 de setembro, aproximadamente 3.370 funcionários que atuam na região estiveram de braços cruzados. Em Santos, 90% das 170 agências foram fechadas, enquanto nas outras cidades as atividades foram suspensas em 70%. O presidente do Sindicato dos Bancários, o Ricardo Saraiva, o Big, disse que na Baixada a mobilização foi maior do que no restante do país e que o movimento pesou na mesa de negociações. Vacinação contra a raiva em cães e gatos começa hoje em São Vicente. A campanha segue até o próximo dia 31, com a instalação de diversos postos de vacinação. Os interessados podem levar os bichinhos ao Departamento de Controle de Zoonoses na rua Catalão, número 560, no bairro Voturuá, ao lado do Horto Municipal. O serviço funcionará de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Ou ainda pode ir em um dos postos da campanha. O responsável precisa levar a carteira de vacinação do animal e serão imunizados, essa expectativa, acima de 4 meses e que não estejam doentes ou esperando filhote. A meta desse ano, né, que é a expectativa, é de vacinar 37 mil animais, tá certo? Não esqueça de levar o seu animalzinho de estimação. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Anchieta Imigrantes no esquema 5x5 e tem boas condições de tráfego até a altura do Planalto, onde o trânsito fica lento por excesso de veículos. Já na Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o tráfego flui normalmente. O tempo está encoberto, a visibilidade é parcial.
Balsa, Santos Guarujá, 5 embarcações, Guarujá Bertioga, 1, São Sebastião da Bela, 2, todas com um bom tempo e nas travessias. O rodízio para veículos hoje é placas finais 3 e 4. O tempo, dia de sol com algumas nuvens e névoa, né? Mas a temperatura promete ficar amena, com a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com meu amigo jornalista Marcos Santana, ele que é editor adjunto do Jornal da Orla, além das perguntas dos nossos telespectadores pelo 3041-6777. Eu volto já.